Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia a todos, bom domingo a todos, boa Páscoa a todos, reverências a todos os Vaishnavas. Meu nome é Harinath Das e hoje, todos os domingos, fazemos a leitura do livro Chaitanya Charitamrita, seguindo seus passos, verso a verso. Queria agradecer o convite feito pelo Prabhu Paravyoma Dasa, que coordena esse projeto de leituras diárias do Srimad Bhagavatam e do Chaitanya Charitamrita. Antes de mais nada, quero prestar minhas reverências ao meu amado mestre espiritual, Srila Bhaktisunda Govindadeva Goswami Maharaj, e aos meus amados mestres espirituais tutores, Abhay Charanarvinda Bhaktivedanta Swami Maharaj e Srila Bhakti Rakshasha Deva Goswami Maharaj. Om Agyananti Mirandasya Gyanajana Shalakaya Chakshur Militandjena Tasmai Shri Gurave Namaha. Peço também reverências todos os Vaishnavas. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patita pavanamibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Reverências, Marcos Maria Branquinho, Hari Haribol. Então, estamos aí na leitura do Chaitanya Charitamrita, na primeira parte, Adi Lila. Estamos no capítulo 8 e hoje vamos ler o verso 16. No capítulo intitulado O autor recebe as ordens de Krishna e Guru. O autor é Srila Krishna Dasa Kaviraja, o rei dos poetas, que em Vrindavana escreveu esta incrível, maravilhosa, transcendental biografia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, o avatar adorado, aquele Kripa Avatar, o avatar da misericórdia, que vem para salvar as almas caídas desse mundo, ou seja, todo mundo. Então, vamos aqui só conferir se está tudo certo, se o som está bom. Tá ok. Então, vamos aqui, leitura do verso de hoje. O verso é o seguinte: Bahuja Makarei Adi Shravana Kirtatabhutana Paya Krishna Pade Prema Adana. Repetindo: Bahuja Makarei Adi Shravana Kirtana Tuba Bhutana Paya Krishna Pade Prema Adana. Tradução das palavras. Vamos lá. Bahu, muitos, Jama, nascimento. Kare, faz, Yadi, ser. Shravana, ouvir. Kirtana, cantar. Tabu, ainda. Ta, apesar de. Na, não. Paya, chega. Krishna, pade, aos pés de lótus de Krishna. Premadana, o amor a Deus. Vamos aqui a tradução literal do verso. Se alguém estiver infestado com as 10 ofensas ou cantar o Mahamantra Hare Krishna, apesar de seu esforço em cantar o santo nome por muitos nascimentos, ele não obterá o amor de Deus, que é o objetivo final deste canto. Muito importante esse verso. Um comentário muito pertinente aqui. Vamos aos comentários dados por Abhay Charanarvinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura afirma a este respeito que este Chaitanya Charitamrita, né,
quando o Srila Prabhupada vai traduzi-lo, né, ele pegou o comentário, né, já feito por Srila Bhaktisiddhanta, seu mestre espiritual, né, o Anubhashya, né, o famoso Anubhashya de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Então, o Chaitanya Charitamrita é recheado de referências, né, a este comentário de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Então vamos lá. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura afirma a este respeito que, embora se possa continuar cantando o mantra Hare Krishna por muitos e muitos anos, não há possibilidade de alcançar a plataforma do serviço devocional, a menos que se aceite Shri Chaitanya Mahaprabhu. Deve-se seguir rigorosamente as instruções de Shri Chaitanya Mahaprabhu dadas no Sri Shikshastaka. Vamos aqui ao verso 3 desse Shikshastaka, que são 8 versos compostos por Chaitanya Mahaprabhu. Trinada Pisu Nityana Tahoriva Sahishnuna Aminina Manadena Kirtaniya Sada Harihi. Vamos à tradução. Deve-se cantar o santo nome do Senhor em um estado de espírito humilde, considerando-se inferior à palha na rua. Deve-se ser mais tolerante que uma árvore, desprovido de qualquer senso de falso prestígio, e estar pronto para oferecer todo respeito aos outros. Nesse estado de espírito, pode-se cantar o santo nome do Senhor constantemente. Aquele que segue essa direção, libertando-se dos 10 tipos de ofensa, torna-se bem-sucedido na consciência de Krishna e, por fim, alcança a plataforma do serviço amoroso à personalidade de Deus. Continuando, é preciso chegar à compreensão de que o santo nome do Senhor e a própria suprema personalidade de Deus são idênticos. Essa parte é extremamente fundamental para compreendermos, né, o que é o santo nome, né? Que nós falamos muito, cante o santo nome, canto Mahamantra, Hare Krishna, mas sem compreender, sem ter essa realização, né, nós não podemos compreender verdadeiramente o que é o santo nome, né? O que é o santo nome. Não se pode chegar a essa conclusão, né, de que não há diferença, né? Se chegar à compreensão de que o santo nome do Senhor e a própria suprema personalidade de Deus são idênticos, né? Não há diferença. Não se pode chegar a essa conclusão a menos que se cante o santo nome sem ofensas, né? Pelo nosso cálculo material, vemos uma diferença entre o nome e a substância. Mas no mundo espiritual, o absoluto é sempre absoluto. O nome, a forma, as qualidades e os passatempos do absoluto são todos tão bons quanto o próprio absoluto, né? Então, não há diferença, né? No mundo material é um mundo de relatividades, né? Então, se você fala assim, o celular, né? Existe diferença entre o nome, né, celular e o aparelho? Existe, porque são coisas totalmente diferentes, né? Mas no mundo espiritual não é diferença, né? Porque simplesmente se eu falar celular, né, eu não vou estar usufruindo do celular. Eu preciso do aparelho, da forma, do rupa, né? O nome nama e rupa, a forma, são diferentes no mundo material, né? Então, simplesmente se eu falar celular, 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 eu não vou usufruir da forma do celular, né? Eu preciso pegar o celular para usufruir do celular. Não é simplesmente eu recitar o nome celular que eu vou usufruir do celular ou vou conseguir mexer no celular, porque são coisas totalmente diferentes. Isso, o material, tudo é relativo, né? Como dizia Einstein, né? Tudo é relativo. Mas na plataforma espiritual, né, não há diferença entre o nome Nama
e Rupa, a forma, né? Não há diferença entre o nome, a forma, as qualidades e as lilas, né? Tudo está no mesmo, tudo é absoluto. Então não há diferença. Então no mundo espiritual, né, na plataforma espiritual, não existe diferença entre o nome e a forma, né? Você simplesmente recitar o nome é como você estiver tendo um darshana, vendo a forma, né? Então tudo está no mesmo nível, né? Mas aí você pode perguntar, pô, mas aqui não é o mundo espiritual, né? Nós estamos no mundo material, né? Então tudo se torna relativo. Mas as escrituras dizem, né, que o nome, a forma, as lilas, os passatempos, eles descendem. Eles descendem a este mundo material. E eles não se contaminam, né? Eles continuam espirituais, né? Então, quando Krishna veio há 5.000 anos, né, e realizou suas lilas, as suas lilas continuam puras e eternas, né? Então, não se contaminam. Você pode pegar o Srimad Bhagavatam, ler as lilas de Krishna, e as lilas continuam puras, não foram contaminadas, quer dizer, não foram adulteradas, né? Eles continuam espirituais. Então, o nome Krishna, né, ele continua esse mundo material. Quando ele descende esse mundo com Chaitanya Mahaprabhu, ele dá o santo nome, ele inaugura o sacrifício da era, né, que é o cantar dos santos nomes. Esses santos nomes são espirituais, né, porque eles não foram dados por uma pessoa materialista, né, totalmente presa essa matéria, o mundo material, na roda de Sansara. Ele é dado por Chaitanya Mahaprabhu, a própria suprema personalidade de Deus, o próprio Swayam Bhagavan Shri Krishna. E se Chaitanya Mahaprabhu não tem um corpo material, seu corpo é espiritual. Então o santo nome vem este mundo, né, principalmente na Kali Yuga, e ele continua puro, ele continua espiritual, ele continua transcendental. Então não existe diferença entre o santo nome, continua absoluto. Continua absoluto. Não há diferença entre o santo nome Krishna e o próprio Senhor Krishna, né? Então, quando você pode pensar assim, alguém pode perguntar, desafiar algum devoto. Você já viu Krishna, né? Você já viu Krishna? É? Então, você teve um darshana de Krishna, viu Krishna pessoalmente? Como é que eu posso acreditar que Deus existe se eu nunca vi Deus, né? Você que acredita em Deus, você já viu Deus, né? Você simplesmente pode invocar essa sentença. Ó, Krishna é absoluto. Eu posso não ter visto Krishna, mas eu ouvi Krishna, né? Eu ouvi, posso não ter visto, né? Mas eu ouvi Krishna, né? Então, não há diferença entre a situação absoluta, não há diferença. Eu posso não ter visto Krishna, mas eu posso ter ouvido Krishna, né? E não há diferença entre o nome e a forma. Isto é transcendental. Você pode dizer também, olha, eu já vi Krishna. Krishna, ele está nos templos, né, como a deidade. Não existe diferença, né? Rupa, essa forma da deidade, Ashta, Archana Vigraha, é a forma de Krishna, né? Manifesta neste mundo como deidade. Aí a pessoa, não, mas aquilo ali é um boneco de madeira, um boneco de metal, eu não posso acreditar. Mas no sentido espiritual absoluto, não há diferença entre a deidade e o próprio Krishna. Não há diferença entre o santo nome e o próprio Krishna. Não há diferença entre suas lilas, o Srimad Bhagavatam ou o Chaitanya Charitamrita, né? São suas lilas. Não há diferença entre as lilas, né, os passatempos e o próprio Senhor Krishna. Não há diferença entre as qualidades do Senhor Krishna e o próprio Krishna. Isso no sentido absoluto. Né? No sentido relativo, aí tudo é muito frágil nesse mundo material. Então, continuando, assim, entende-se que alguém é um servo eterno da suprema personalidade de Deus se considera um servo eterno do santo nome e, nesse espírito, distribui o santo nome ao mundo. Aquele que canta nesse espírito sem ofensas, certamente é elevado à plataforma da compreensão de que o santo nome e a personalidade de Deus são idênticos. Associar-se ao santo nome e cantar
o santo nome é associar-se diretamente à personalidade de Deus, né? Nesse espírito de Chaitanya Mahaprabhu, né? Então, esse espírito, né? Deve-se cantar o santo nome do Senhor em um estado de espírito humilde, considerando-se inferior à palha na rua. Deve-se ser mais tolerante que uma árvore e desprovido de qualquer senso de falso prestígio. Estar pronto para oferecer todo o respeito aos outros. Nesse estado de espírito, aí sim, pode-se cantar o santo nome do Senhor constantemente e associar-se diretamente com a suprema personalidade de Deus. Né? Associar-se ao santo nome e cantar o santo nome é associar-se diretamente à personalidade de Deus. No Bhakti Rasamrita Sindhu, Néctar da Devoção, de Srila Rupa Goswami, está claramente dito que Sevamukhi Divadal Swayam Eva Spuratiadaha. O santo nome se manifesta quando alguém se dedica ao serviço do santo nome. Né? Nós somos da linha do serviço devocional. Toda a nossa sadhana, toda a nossa prática é de serviço devocional. Né? Então, se cantamos o santo nome, é porque desejamos servir ao santo nome, né? A forma do santo nome. O santo nome se manifesta quando alguém se dedica ao serviço do santo nome. Né? Diariamente estamos ali servindo o santo nome. Não estamos cantando o santo nome simplesmente para obter fama, obter prestígio, né? Não estamos buscando algum tipo de fama. Como ele canta muitas e muitas e muitas voltas da sua japa. Como ele canta de maneira assim, então, você tem um orgulho, um falso prestígio. Como que eu sou um grande recitador dos santos nomes. Sou uma pessoa muito adorável, tenho muita fama, né? Como que eu sou uma pessoa, eu me destaco dos demais, né? Esse tipo de comportamento, né? Ele não é compatível com a natureza daqueles que realmente realizaram o santo nome, como o Chaitanya Mahaprabhu disse anteriormente. Né? Esse serviço, em atitude submissa, começa com a língua. Sevamukhi Divadal, deve-se empregar a língua no serviço do santo nome. Nosso movimento da consciência de Krishna baseia-se neste princípio. Tentamos engajar todos os membros do movimento da consciência de Krishna no serviço do santo nome. Como o santo nome e Krishna não são diferentes, os membros do movimento da consciência de Krishna não apenas cantam o santo nome do Senhor sem ofender, mas também não permitem que suas línguas comam nada que não seja primeiro oferecido à suprema personalidade de Deus. O Senhor Krishna declara no Bhagavad Gita 9:26. Patram pushpam palantoyam yome bhaktya prayachati tadaham bhakti uparitam ashinami prayatatmanaha. Traduzindo, se alguém me oferecer com amor e devoção uma folha, uma flor, uma fruta ou água, eu aceitarei. Portanto, a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, a ISKCON, a escola de Srila Prabhupada, possui muitos templos em todo o mundo. E em todos eles são oferecidos ao Senhor esses alimentos. Com base em suas exigências, os devotos cantam o santo nome do Senhor sem ofender e nunca comem nada que não tenha sido primeiro oferecido ao Senhor. As funções da língua no serviço devocional são cantar o Mahamantra Hare Krishna e comer prasada, que é oferecida ao Senhor. Então, Jai Srila Prabhupada. Então, uma coisa está atrelada à outra, né? O órgão dos sentidos, né? Então, a função do cantar Mahamantra é controlar, né, a língua. Isso começa, né? Uma das funções, né? Além de alcançar, de se purificar, de alcançar amor puro por Deus, é um pacote completo, né? A Bhakti Yoga é um pacote completo, né?
porque se diz muito, deve-se controlar os sentidos, né, os 5 sentidos, né? Mas está tudo dentro, né? Se você for ver o serviço devocional, tudo está incluído, né? No final, você vai controlar os sentidos praticando. Então, cada função do serviço devocional, né, você está controlando um sentido, né? Está controlando um sentido, né? Se você, o sentido da visão, né? Se você só quer ver, o que é mais aprazível para você é receber o darshana das deidades, né? Você vê o templo, você vê os devotos, você só tem interesse nisso, né? Vai purificando, né? A sua visão. Daqui a pouco a sua visão está sendo por tamanha purificação que lágrimas escorrerão dos seus olhos, né? Limpando toda a sujeira que existe em seu coração, né? Se você só se interessa por ouvir o cantar de santo nome, se só se interessa em ouvir, né, Krishna Katha, a pregação sobre o Senhor Krishna, se você se afasta de Prajalpa, né, que é conversas mundanas, né, conversas que não abordam a suprema personalidade de Deus, né, seus devotos, suas escrituras. Então você não está se purificando, né? Você está continuando no ciclo, né, de Sansara. Mas quando você só ouve cantar de santo nome, só ouve Krishna Katha, né? Só ouve tudo relacionado ao cantar de santo nome. Então, você vai purificando a sua audição, né? E assim por diante, né? A gente não propara aqui foca, né? Na língua, né? Quando você só tem prazer, né? Em receber a praçada, né? Em honrar a praçada, né? Os alimentos que foram oferecidos aos pés da Suprema Personalidade de Deus, né? Aos pés do Guru, aos pés do Vaishnava. Você vai purificando sua língua, né? Do desfrute dessa energia material, né? E o cantar do Santo Nome, né? Ele vai purificando mais ainda. Daqui a pouco, tudo que sai da sua boca, né? Vai ser só néctar, né? Vai ser só néctar. Já que só está entrando néctar pela sua boca, também só vai sair néctar, né? Então, esse é o sentido, né? Vamos nos purificando, né? Vamos entrando em comunhão com essa energia suprema da Bhakti Yoga, do serviço devocional, e cada vez mais, né? Somos um objeto do Senhor Supremo, né? Que é o sujeito. Somos um objeto, né? Deixamos de querer ser o sujeito, né? O protagonista, né? E nos tornamos coadjuvantes, né? Nos tornamos coadjuvantes dessa lila suprema, né? Não queremos ser o protagonista, né? Às vezes o Senhor Supremo nos coloca em situações, né, de protagonizar, né? Mas devemos ser sempre humildes, prestar todo respeito a todos, toda reverência a todos, né? Nos colocamos sempre como objetos, né? Não como sujeito. Então, nesse estado de espírito, pode-se cantar o santo nome sem ofensas, né? Então, tem uma história muito interessante, né? Nesse sentido, né? De cantar cantar do santo nome, de ofensas do santo nome, como foi dito aqui nos comentários de Srila Prabhupada. Certa vez, né? Bhaktivinoda Thakura, né? Esse aí da foto, né? Nosso importante mestre espiritual na linha de Chaitanya Mahaprabhu, de Rupa Goswami, ele que foi o mestre de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, ou ele que foi o mestre de Gaura Kishora Das Babaji, foi o pai de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, né? Esse que está aí no colo, né? Esse que está aí, né? Esse jovem que está aí, né? Então, Srila Bhaktivinoda Thakura era um pai de Bimala Prasada, que depois se tornou Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, que é o mestre espiritual de Srila Prabhupada, né? E certa vez, né, eles foram visitar um local chamado Kulinagrama na Bengala, na Índia, né? Era um lugar muito famoso. Era um local de peregrinação, muitos passatempos aconteceram ali, né? Na lila de Chaitanya Mahaprabhu.
Haridas Thakura, né, viveu ali em Kulinagrama, e Bhaktivinoda Thakura teve o desejo de visitar, né, esses locais de peregrinação. E ele foi com seu filho, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, né? Então eles foram até Kulinagrama, né? E esse Kulinagrama é muito famosa também, porque ali é confeccionado umas cordas de seda. Quando quem já assistiu o festival do Hatha Yatra, né, sabe que ali, né, acontece no festival do Hatha Yatra, quando as deidades elas saem do templo para ir para as carruagens, né? Eles eles vão andando assim, né? É bem interessante, né? Eles prendem umas cordas, né, ao redor do Jagannatha, Baladeva e Subhadra, e fazem um movimento, né? Que parece que as deidades estão andando, né? E realmente estão caminhando, né? Então essas cordas que servem de amarra às deidades, né? Elas são confeccionadas em Kulinagrama, né? Tem essa tradição muito grande, né? Então, Bhaktivinoda Thakura resolveu, né, ir até este local de peregrinação junto com seu filho Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Então, quando ele chegou lá, né, já estava antes de entrar na vila em si, né, em Kulinagrama, nessa pequena cidade, né, nesse pequeno vilarejo, já estava anoitecendo, né? E eles chegaram próximo assim a um local que era um templo meio que abandonado, né? Um templo um pouco abandonado, e por algum motivo, né? Eles foram aconselhados, né, a ficarem ali naquele templo, a dormirem ali naquele templo, tomarem abrigo, né? Porque eles iam chegar, né, na cidade de Kulinagrama à noite, né? Não teria ninguém para recebê-los, né? Eles iam ficar meio que perdidos. Né? Então foi aconselhado eles ficarem nesse local, nesse templo abandonado. Né? Então eles tomaram abrigo ali, né? E durante a noite, né, eles foram surpreendidos, né, por um fenômeno paranormal. Né? Eles começaram a ver que pedras eram arremessadas na direção daquele templo, né, em suas direções, né? E eles ficaram assim, ó, tem alguns distúrbios aqui, né? O que está acontecendo, né? Eles viram que não tinha ninguém lá fora, ninguém dentro do templo, e eles ficaram assim, ó, esse aqui com certeza Bhaktivinoda Thakura. Isso com certeza deve ser algum distúrbio causado por fantasmas. Com certeza isso aqui não é uma coisa natural, né? Isso aqui é um fenômeno paranormal, né? E Bhaktivinoda Thakura começou a cantar o Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhaktivinoda Thakura tinha essa característica de cantar muito alto, né? A japa ele já cantava alto, né? Então ele chegou ali e invocou, né? Fez essa invocação dos santos nomes, né? Com o intuito de afastar qualquer tipo de distúrbio maligno, né? Qualquer distúrbio. Então, quando ele começou a cantar, aquele fenômeno parou, né? Então eles puderam ficar em paz ali naquele templo, né? E de manhã eles partiram em peregrinação para visitar os lugares sagrados de Kulinagrama, né? E quando eles já encontraram alguns moradores assim de manhã bem cedo, as pessoas perguntaram: "Ué, mas onde que vocês ficaram, né? Porque vocês chegaram muito cedo aqui, vocês dormiram onde?" Aí Bhaktivinoda explicou, né? Ele falou assim: nós ficamos num templo ali que fica aqui nos arredores de Kulinagrama, né? Um templo meio abandonado, né? Aí eles falaram assim, né? O quê? Você ficou naquele templo abandonado, mas aquele templo é cheio de fantasmas, né? É um templo amaldiçoado, né? Então, ali tem. Você ficar ali, pedras são atiradas, né? Existe um fantasma lá.
Existe um fantasma que fica jogando pedras lá, né? E existe o fantasma de um Brahmana ali, né? Hare Krishna Luiz Rocha, Marcos, há uma mata que segue Bhaktivinoda Thakur como sendo seu Prabhupada. Tem muitas escolas, né? Existem muitas escolas. E Prabhupada, é interessante esse nome, fazer um adendo aqui, né? Este nome Prabhupada, na verdade, se refere a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura era conhecido como Prabhupada, né? Os discípulos chamavam Bhaktisiddhanta de Prabhupada, 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 Prabhupada. Se você ler os escritos dos irmãos espirituais de Bhaktivedanta Swami Maharaj, né? Você vai ler lá que eles falam Prabhupada, Prabhupada, e você pode às vezes se confundir. Estão falando de quem? Desse Prabhupada que é da ISKCON, né? Na verdade, esse Prabhupada se refere a Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, né? O mestre de Prabhupada. Parece meio confuso, né? Então, quando Bhaktivedanta Swami Maharaj, né, veio ao Ocidente, né, e começou a pregar aqui, né, fazer pregações, ele falava muito, não, Prabhupada falou isso, Prabhupada, meu mestre espiritual falava isso, Prabhupada, e os discípulos falavam assim, o que é Prabhupada? Aí ele, Bhaktivedanta Swami, falava assim, é meu mestre espiritual. O que quer dizer Prabhupada? É os pés, aquele que está aos pés do Senhor, né? Prabhu, Senhor, Pada, pés. Aquele que está aos pés do Senhor. E os discípulos perguntaram assim, a gente pode chamar assim também? Né? De Prabhupada, e Prabhupada aceitou, né? Então existe uma grande controvérsia sobre isso, né? Prabhupada aceitou, né, ser chamado de Prabhupada. E quando Prabhupada chegou, né, Bhaktivedanta Swami Maharaj chegou na Índia, levou os discípulos ocidentais pela primeira vez, né? Os seus irmãos espirituais viram que os discípulos ficavam chamando ele de Prabhupada. Aí eles acharam estranho, assim, falaram, ô Swami Maharaj, o que está acontecendo? Que os seus discípulos te chamam de Prabhupada, né? Esse Prabhupada é nosso guru, é Bhaktisiddhanta. Por que eles estão lhe chamando assim? Aí Prabhupada explicou, né? Não, eu não assumi esse nome, tanto é que ele mostrou os livros, ele teve que mostrar os livros impressos assim, não, aqui ó, aqui está Bhaktivedanta Swami Maharaj, né? Não está Prabhupada, né? Não está escrito Prabhupada. Então foi uma grande controvérsia isso, né? Que os irmãos espirituais de Prabhupada acharam que ele estava se colocando como o próprio Prabhupada, Bhaktisiddhanta, né? E isso gerou uma grande controvérsia na época, né? O Prabhupada teve que provar assim, que não, eu não estou usando o nome do meu guru, né? E na verdade, né, existe algum entendimento sobre isso, que na verdade Bhaktivedanta Swami Maharaj ele deixou, né, que os discípulos chamassem assim para glorificar o seu mestre espiritual. Então, sempre quando os discípulos estavam assim, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, não era ele. Ele anulou o seu ego. Ele, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, anulou o seu próprio ego, né, de ter o seu nome conhecido. Na verdade, os discípulos, né, sempre querem honrar o seu mestre espiritual. Então, passaram a honrar o mestre espiritual de Bhaktivedanta Swami Maharaj, que é Prabhupada, né? Esse é o entendimento, né, que se ficou, né? Ele está glorificando o seu mestre espiritual, né? E depois seus próprios irmãos falam, não, realmente, ele está aos pés de Prabhupada. Então ele pode ser chamado de Prabhupada, né? Porque ele cumpriu o desejo mais íntimo do seu mestre espiritual, né? Que foi pregar pregar o movimento, o movimento da consciência de Krishna, espalhar o santo nome pelo mundo todo. Então, vi que algumas mensagens aqui no Facebook me confundi, pois eles citam muito Prabhupada, mas é Bhaktisiddhanta, é isso mesmo. Então, fiz esse adendo aí, vamos lá continuar a história aqui, né?
Então, Bhaktivinoda falou, não, eu fiquei lá e realmente aconteceu esse fenômeno, né? Começou a pedra a voar, né? Do nada aqui, né? Naquele lugar. E eu comecei a cantar o Santo Nome, né? Comecei a cantar o Mahamantra Hare Krishna, e de repente parou, né? Aquela perturbação parou. E aqueles moradores falaram, ué, mas meu Deus do céu, quem é essa pessoa que está aqui na nossa frente? Né? Quem é você? Né? Claro, não existe internet, né? As pessoas saberem quem é quem. Mas eles conheciam o Bhaktivinoda Thakura porque a sua fama já era conhecida, né? Sua fama de grande devoto. E alguns ali já tinham até lido alguns livros de Bhaktivinoda Thakura. E quando o Bhaktivinoda falou, não, eu sou o Bhaktivinoda Thakura, ele, oh meu Deus, aqui realmente a fama que lhe precede, né? A fama de que é um grande devoto não fica só na fama, ele realmente é um grande devoto. Né? Simplesmente por cantar o Mahamantra Hare Krishna, todo aquele perturbação fantasmagórica sumiu, né? Então eles ficaram muito satisfeitos, né? E eles perguntaram assim, eles ficaram com uma dúvida, né? Thakura, Bhaktivinoda Thakura, temos uma grande dúvida a esse respeito, né? Porque esse Brahmana, ele era o sacerdote daquele templo, né? E ele era o sacerdote daquele antigo templo, ele acabou sendo transformado no fantasma, né? Desde essa época, esses distúrbios não param naquele templo abandonado, né? Então, mas o interessante é que esse Brahmana, esse sacerdote do templo, ele cantava constantemente os santos nomes do Senhor Krishna. Constantemente. Ele cantava o santo nome de Krishna. Né? E somos testemunhas, nós mesmos somos testemunhas desse fato. Né? Nós víamos ele cantando. Né? Por que ele se transformou no fantasma? Né? Não conseguimos entender isso. Isso é algo muito misterioso. Isso simplesmente é um mistério para nós. Né? Isso nos causa grande espanto. Né? E Bhaktivinoda, ele chegou à seguinte conclusão, né? Ele disse para aqueles moradores de Kulinagrama, olha, esse sacerdote, ele simplesmente repetia as sílabas do nome, o Namakshara, né? O que ele estava produzindo era apenas o som mayik, né? O som físico, né? A vibração física do nome, né? O som físico. Ele não continha essência espiritual. A vida do nome estava ausente quando ele cantava. Era Nama Parada, um canto ofensivo. Bhaktivinoda perguntou para ele como era o caráter deste sacerdote. Perguntou para os moradores como era o caráter dele. Né? E eles disseram, ele não era um bom homem, né, na verdade. Ele cometia muitos atos pecaminosos. Sabemos disso, mas não podemos negar que ele costumava cantar o nome do Senhor Krishna quase o tempo todo. Como pôde se tornar um fantasma? Mesmo, não é? Chaitanya Mahaprabhu Krishna, né? Ele não é o salvador dos caídos, né? Esse Brahmana era muito caído, mas ele cantava constantemente. Como isso pode acontecer? Bhaktivinoda Thakur explicou que o nome físico, o som físico do nome, não é o nome propriamente dito. O sacerdote vivia em pecado e cometia muitas ofensas no santo nome, na Mamparada. E como resultado, tornou-se um fantasma. E eles perguntaram assim, né, os moradores, então como ele pode ser libertado dessa condição miserável? Né? Srila Bhaktivinoda Thakura perguntou. Né? E como ele pode ser libertado dessa situação miserável? Bhaktivinoda disse, né? Se ele encontrar um sadhu, um santo autêntico, que tenha uma conexão genuína com Krishna, e ouvir o nome verdadeiro ou a explicação adequada do Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam, de seus lábios, né, poderá ser libertado de sua condição fantasmagórica. As escrituras mencionam que esta é a única maneira de se libertar do rendamento da natureza material. Então, depois daquilo, né, os moradores não viram que não havia mais perturbação e chegaram à conclusão de que Bhaktivinoda Thakura
era um representante genuíno, né, da Sampradaya, né? Então esse fantasma se libertou, né? Se libertou daquela natureza fantasmagórica, esse Brahmana, né? Se libertou dessa natureza fantasmagórica e pôde ir rumo, né, ao seu destino final, né? Simplesmente por ouvir o santo nome cantado pela boca de um devoto puro, um representante autêntico, né? Simplesmente é o som espiritual. Não é a sombra, não é uma parada, não é uma bassa, a sombra do santo nome, e nem é um cantar ofensivo, não é uma parada. Né? Por isso que Chaitanya Mahaprabhu diz, né? Deve-se cantar o santo nome numa atitude humilde, né? Sendo mais, se considerando mais baixo que uma palha na rua, mais tolerante que uma árvore, e dar todo respeito aos outros sem buscar nenhum prestígio pessoal, né? Nesse estado de espírito pode-se cantar o santo nome, né? Então temos que ser sempre atentos, né? Para que não cometemos ofensas ao cantar do santo nome, né? Não temos um cantar displicente, né? Tentamos sempre manter nossa atitude de serviço ao santo nome, né? E não buscar algum tipo de karma kanda, não buscar um tipo de benefício em cantar o santo nome, né? Não se canta o santo nome nem para se purificar do karma, né? Nem com esse tipo de mentalidade pode se cantar o santo nome, né? Deve se cantar o santo nome simplesmente por buscar abrigo, né? Aos pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu. Deve se cantar o santo nome servindo ao próprio santo nome, né? Então, nesse estado de espírito, né, pode-se cantar o santo nome de forma pura, né, buscando sempre abrigo nos pés de lótus do mestre espiritual, no pé de lótus de Nityananda Prabhu, nos pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu. Então, é nesse estado de espírito que se canta o santo nome. E foi assim que Bhaktivinoda Thakura, né, ele pôde libertar esse Brahmana que via como fantasma naquele templo abandonado, né? Então, estamos aqui já encerrando, né, essa leitura muito interessante do Sri Chaitanya Charitamrita de Lila, capítulo 8, verso 16. Vamos aqui repetir o verso para encerrarmos. Se alguém estiver infestado com as 10 ofensas ao cantar o Mahamantra Hare Krishna, apesar de seu esforço em cantar o santo nome por muitos nascimentos, ele não obterá o amor de Deus, que é o objetivo final deste canto. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, obrigado a todos, reverência a todos, todas as glórias a Srila Prabhupada. Então, hoje, domingo, quem estiver no Rio de Janeiro, pode visitar o templo. O dia está bem fresco, né? Choveu um pouco de manhã, não está tão calor como é característico aqui no Rio de Janeiro. Então, hoje teremos uma palestra do Bhagavad Gita no templo do Tayangá, aqui na Barra da Tijuca, dada por Mayapuchandra Dasa. E amanhã chega ao Rio de Janeiro uma discípula de Srila Prabhupada, Govinda Dasi, que ela testemunhou ali o início do movimento Hare Krishna, né? Serviu diretamente, conhece muitos, testemunhou muitos milagres, né? Muitas lilas de Srila Prabhupada, né? Então ela estará aqui no Rio, chegará amanhã. E na quarta-feira, que aqui no Rio de Janeiro é feriado, na quarta, dia de São Jorge, né? Teremos um programa especial com esta discípula de Srila Prabhupada lá no templo, né? Quem puder, né? Associação Sadhu Sangha, associação com devotos, é o que há de mais profundo, porque é algo tangível, né? Nós vemos, entramos em contato, quando entramos, nós somos muito caídos, né? Então, para a gente poder progredir, né? Nós temos que pegar na mão, né? Temos que aqueles que estão mais avançados são muito misericordiosos, eles querem segurar a mão dos caídos e levar, subir esse degrau, cada degrau na vida espiritual. Então, quando nos associamos com as pessoas santas, né, com os devotos, Sadhu Sangha, né,
obtemos sua misericórdia, né? Somos capazes de avançar espiritualmente. Então, obrigado, Marcos Maria Branquinho, Hari Haribo, reverência a todos, todas as glórias ao devoto do Senhor. Desculpe qualquer falha na apresentação desta literatura transcendental. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Prabhupada, Chaitanya Mahaprabhu, Jai Nityananda Prabhu, Jai Gurudeva, Jai Hare Krishna.